Fala, pessoal! Belezinha? Começando mais um episódio do Pod Constrói. Voltando depois de uma semana que eu não compareci. E aí, Robert? E aí, Érico, beleza? Só anda faltando, cara. Porra, meu. Vou ter que te entregar uma advertência, hein? Eu tô indo muito atrás de liberação médica, né? Só tá metendo atestado. Metendo atestado uma semana atrás da outra, pô. Tá difícil. Ganhou o Iron. Não ganhei o Iron. Não tem como, né, meu? Mas chegou próximo, né? Finalizou a prova, né? Foi o meu melhor tempo. Eu tô feliz da vida, sabia disso? Então tá desculpada aí a falta. Eu tô feliz, a organização Cadê a medalhinha que você não trouxe? Nunca viu a medalha do Iron? Eu vou trazer num episódio pra mostrar pro pessoal. No próximo você traz. Ele vai sortear a medalha. Não, pelo amor de Deus. A medalha ficou muito linda, meu. Esse ano os caras estão de parabéns. Organização top. Teve uns perrenguinhos ali, porque eu acho que faz parte, né? Mas a natação tava pesada, velho. O mar tava batido. Mas do resto a prova correu super bem. Bati meu recorde pessoal. Foi filé. Aí Valeu sim. a pena. Valeu, né? Valeu. Agora a gente tem que correr atrás, porque o caso agora, né? Não, já voltou casado, né? Ele faltou uma semana, ele voltou casado e já fez o filho, tá demais esse cara aí. Caso semana que vem a gente precisa gravar uns 2, 3 episódios pra frente aí, hein? Porque daí você também tem compromisso, hein? Tenho. Né? No único que eu poderia faltar, você vai faltar também. nem eu posso faltar. Faz parte. Pessoal, hoje, então, retornando às atividades, né? Hoje a gente tá com uma convidada de alguns anos já? Conheço ela há alguns anos já. Aqui da região, né? Barueri, Grande São Paulo. Maria Angélica. É isso? Isso. CEO na Mirante Consultoria, que é uma empresa especializada na parte contábil ou abrangente? Ela é abrangente. Já é mais abrangente. Isso. Todos os processos de desenvolvimento empresariais aí, né? Perita extrajudicial, professora na ETEC. Isso. Na ETEC da onde mesmo que você tinha comentado? Eu dou aula na ETEC da Raposo Tavares. Da Raposo. Legal, meu. A Maria, ela tá aqui para falar um pouco com a gente. Ela tem um currículo que ela vai comentar aí, mais abrangente, né? Mas a ideia aqui é dos históricos que a gente vem tendo, né? Dos vídeos. Isso. Mas principalmente falar um pouco de contabilidade, né? Isso aí. Falar um pouco aí de como funciona o processo aí por trás dos panos de uma empresa, né? Parte administrativa e tudo mais. A gente teve alguns cortes aí de relevância, né, da parte do CREA, que começou a cobrar, né, multar algumas empresas, né? Isso aí. E a gente achou legal continuar esse conteúdo, né, e trazer pessoas da área para poder explicar, para poder falar um pouco pra gente. Ô Maria, aqui a gente quer conhecer quem é a Maria. Quem é a Maria, primeiro, contar sua história até chegar onde você tá hoje, né? Vamos lá, gente. E aí depois a gente começa a cutucar um pouco aí a questão do mercado. Bem, meu nome é Maria Angélica, sou proprietária, né, da Mirante Consultoria. Sou formada em contabilidade, tá? Desde 2011. Venho aí na área profissional já há mais de 20 anos, na área contábil. Uhum. Sou especialista na parte trabalhista e previdenciária, por isso que eu sou perita extrajudicial. Tenho formação em técnico em segurança do trabalho, tá? Então, eu faço esses atendimentos também, palestras de CIPA, tudo, né? Eu dou todo um processo, né? Um entendimento, como funciona a empresa no âmbito, fazendo um planejamento tributário em relação à folha de pagamento, né, orientando da melhor forma como lidar com o colaborador, para mitigar aí possíveis ações trabalhistas, né, tanto na parte de segurança do trabalho também, né, de periculosidade, insalubridade, então meio que eu dou uma mesclada em tudo, né? Isso daí independe do segmento do seu cliente. Sim. Aí você vai estudar, avaliar o segmento dele para depois poder... Por ter bastante experiência na área aí, né, eu tenho uma vasta experiência em todos os ramos de atividade, né? Hoje, né, eu foco bastante em prestadores de serviço, construção civil, né? E também transportadoras. Então, esse hoje é o meu nicho principal
da minha contabilidade, Então, né? estamos com a pessoa certa, O Robertinho. que ninguém Exatamente. gosta de fazer, eu faço, que é a parte da construção civil, né? Legal. E a gente vai estar com várias perguntas, então, né? Estamos engatilhados, né? estamos engatilhados. O Wendel trouxe um monte de coisa aí pra gente puxar, né? Deixou aí os cortes aí polêmicos, né? Legal, meu. Ô Maria, mas aí você formou a sua primeira formação é contabilidade. Isso. As outras você foi agregando para você poder chegar e entregar hoje o portfólio para o seu cliente completo. É isso? Correto, isso. Eu fiz aí, né, em relação à parte de empresa, administração, contabilidade, Uhum. né? Fiz gestão de processos, RH, técnico em segurança do trabalho. Legal. E eu falo que o bichinho da educação me picou, né? Uhum. Já há uns 4 anos que eu leciono aí na ETEC, né? No Centro Paula Souza. Legal. Sou contratada, né? Não sou efetiva. O que você Eu leciona lá? Eu leciono algumas matérias em relação à parte contábil, né? De custo, de desenvolvimento de modelo de negócios, cálculos de folha de pagamento, planejamento empresarial. E aí são para todos os cursos? Isso. Normalmente eu leciono para o curso de administração, para o curso de RH, mas já lecionei também para o curso de contabilidade, logística, também a parte de segurança do trabalho, né? Então eu leciono aí um pouquinho para esses eixos aí. Legal. Né? Hoje também leciono para o marketing, né? Quando vocês me falaram, eu falei, é o momento de fazer uma quebra de gelo, né? Legal. Porque todo mundo tem vergonha de ficar... De começar. Depois dá essa quebradinha. É. Você pegar os nossos primeiros vídeos, a gente super travado, né, Robertinho? Nossa, a gente fez o primeiro vídeo, eu acho que deu 5 minutos, 6 minutos? 5 minutos, com você se apresentando. Que era pra gente se apresentar e falar um pouco da ideia do que era o podcast. Verdade. Meu, eu acho que a gente falou... 2 minutos e meio cada um. Não, eu acho que como criou, o nome Pode Constrói só, não saiu mais nada. A gente até fez depois um outro, né? Que a gente Fizemos achou legal, outro, que era pra fazer, que deu 1 hora e pouco depois de alguns realmente meses. Contar, né? Quem era o Robertinho, né? Quem era o Érico. É isso aí. Só que a gente acabou não soltando, tá aí no pente. Tá guardado, né? Pra quem sabe um dia a gente acabar soltando aí um vídeo um pouco melhor, mas com uma desenvoltura um pouco melhor. Não, mas é bom, porque eu falo que a melhora é uma melhora contínua, né? Exato, Sempre, exato. né? Precisamos fazer isso. E hoje o meio de comunicação é a internet, né? Que é o que mais entrega hoje, a internet. Sim. Foi até o que eu comentei, né? A ideia nossa, quando surgiu isso, é que a gente tava trocando muita ideia, eu e o Robertinho, né? Sim. A gente conversando muito, você pegava uns papos nossos, porque ele começou como um cliente, né? Antes de se tornar amigo. E aí, a gente se deparava, a gente conversando o dia inteiro, né? Vinha um dia aí, almoçar, tudo, e ficava conversando. Eu acho que temos que interagir mais, temos que levar mais conteúdo. A gente quer ver se outras pessoas pensam que nem a gente, né? Exatamente. E aí foi a ideia que a gente teve para criar o Pode Constrói. Foi exatamente isso. Boa! Vamos começar as pautas? Perguntinhas, as pautas. Bom, só pra gente relembrar, o que trouxe a Maria aqui pra gente falar de contabilidade foi justamente a questão do CREA multar as empresas, né? Maria, e aí veio diversas perguntas, a gente falou de diversos temas, né? Até no próprio canal do Wendel ele também levou, e a gente sempre vê que cada hora vai vindo uma pergunta nova, uma questão diferente, né? Porque a gente só levanta a pauta, né, Robertinho? Isso. A gente em si não conhece a parte técnica ali, né? E assim, o que brevemente o CREA fez? Ele multou todas as empresas que estavam com o KENAI vinculado ao CREA, né? Então assim, Maria, acho que você podia explicar pra gente primeiro o que é KENAI, e depois esse processo se tá certo, se tá errado, né? O que seria exatamente um KENAI e o que você acha que levou o CREA a multar por estar dentro desse KENAI? Certo, vamos lá, gente. O KENAI, né, nada mais é do que a atividade da empresa, né? É lá que vai definir ali o que vocês vão executar, né? Então, o KENAI é o Código Nacional de Atividades Econômicas, né? Que o nome técnico, né? Vamos falar assim. E ele pode ser o principal e pode ser os secundários, né?
O legal, quando você vai abrir uma empresa, é você entender um pouquinho dessa parte burocrática, né? Você vir conversar conosco, né? Ali com o seu contador, falar, ó, quero abrir uma empresa, conversar, primeiro de tudo, né? Igual a gente estava comentando em relação ao pintor, né? Ele faz pintura, mas ele pega uma tinta com impermeabilizador, mas ele não faz o processo de impermeabilização, né? Que são processos distintos. Uhum. E às vezes a pessoa acha que é tudo a mesma coisa, e não é, né? Isso não é para quem? Para o CREA, não é para o contador, não é para o fiscal, né? Mas para a pessoa que está executando, eu faço impermeabilização, né? Eu pinto. Então a gente tem que ter essa destreza de diferenciar a atividade aí da empresa. Uhum. Então é legal, né? A pessoa que quer montar o seu negócio ter essa clareza, né? Porque o CREA nada mais é do que um órgão, né, que é regulamentador. Igual eu tenho o CRC, né? Eu, como contadora, eu sou obrigada a ter o meu escritório. Eu tenho a pessoa física, Maria Angélica, contadora. Uhum. Eu tenho o meu CRC, pessoa física. Mas se eu abro o escritório, eu também tenho que ter um CRC do escritório. Uhum. Que é a mesma Né? ideia que o CREA Que fez. é a mesma ideia, isso. Então, o que acontece? Se eu estou tendo esses trabalhos, né, que eu não vou lá no CREA, olha, sou regularizado, viu? Eu tenho uma pessoa que é responsável técnica, né? Igual eu brinco, eu falo muito, gente, vocês acham que até no botequim da esquina tem uma nutricionista? Né? Ela tem que ter. Por mais que ela vá lá 2, 3 vezes ao mês, monta o cardápio, experimenta, por quê? Ela é uma responsável técnica, né? Uhum. Ela vai ter que estar indo lá porque ela vai ter que assinar também os documentos para vigilância sanitária. Que é igual eu falei, uma empresa, ela pega vários órgãos, não é simplesmente Receita Federal e CREA. Uhum. Não, vem outros órgãos ali, né? Que a gente precisa regularizar a empresa. Então, tem Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura, que é igual eu comentei com vocês, né? Vamos colocar vários KNAI? Posso? Pode. Não tem nada na lei que te Não impeça. tem limite de KNAI. Né? Não tem nada que te impeça. Mas e aí, você vai realmente fazer todas essas atividades? Não, eu vou fazer 2 ou 3, mas posso deixar no KNAI ali, no CNPJ? Pode. Você só fala para a prefeitura que aquelas outras atividades ali não vão ser exercidas no momento. Porque quando você vai abrir na prefeitura, eles liberam o código de serviço, que é para emissão da nota, Uhum. né? Então, aquele código de serviço que está ligado ao seu KNAI também. Entendi. Tá? Então a gente pode abrir, pode colocar todos os KNAIs que a gente quiser, só que eu falo assim, eu tô pensando no crescimento da minha empresa, que eu vou fazer outras coisas daqui 5, 6, 7 anos. Eu congelo os KNAIs lá que eu não vou fazer agora, então isso daí não leva a uma fiscalização de um CREA, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu começar, aí eu peço para fazer a liberação desses KNAIs, é isso? Não, então, do CREA, provavelmente você tem que sim solicitar, né? Porque você precisa ter uma autorização para atividade. Principalmente que normalmente CREA nada mais é do que o conselho aí de engenharia, né? Um conselho de classe. Que é igual a gente estava comentando sobre os KNAIs do CREA, né? Impermeabilização, construção, alvenaria, né, montagem. Hoje a gente sabe, né, que infelizmente ou felizmente, né, a área da construção civil é a mais fiscalizada, né? Vem aí muitas fiscalizações, principalmente na nossa área, porque até mesmo na pandemia foi uma área que não diminuiu. Sim. Só aumentou. Né? Só aumentou. Então, a fiscalização, ela tem que existir. Né? Então, por isso que o conselho de classe, eu acho que tá vindo aí com uma força maior na questão, né? Igual eu tive um caso de um cliente que ele é um pedreiro, que ele virou mestre de obra, porém,
as obras dele é só a casa de alto padrão, Uhum. né? Só que ele não tinha a bendito CREA, porque ele não é engenheiro. É, no momento que você coloca em Aí, empreiteiro, alguma coisa do isso, tipo. aí eu orientei ele, porque muitas casas que ele fez, ele teve um baita de um problema. Porque ele não teve a retenção do INSS na nota, Uhum. não pagou. Aí, quando foram dar baixa para pegar o habite da construção, não conseguiu. Uhum. Aí ele teve que pegar dinheiro e pagar tudo de uma vez. Por quê? Por conta de falta de informação. Mas, né? Maria, eu queria fazer até uma pergunta mais indagada aí. Você não acha que os contadores, principalmente eu vejo muito isso em questão de empresas que atuam no mercado público, o contador, às vezes, ele acaba induzindo a pessoa a colocar mais quenais. Pô, põe aí, você vai trabalhar com, sei lá, com serviço público, privado, põe todos esses quenais aqui. A gente já viu até situações de clínicas de estética ter quenais de... Foi até o Felipe que falou disso. Ter quenais de construção. Ah, você vai fazer uma reforma? Põe um quenai aí também. Ai, eu não sei quem são esses contadores. Não. Eu tô dizendo assim, não tô falando de você. Eu falo no geral, o contador né? fazer isso, ele não induz Então, ao erro? Eu não gosto de comentar nesse quesito, porque daí também eu desclassifico a minha classe, né? Mas assim, hoje em dia é complicado falar de profissionais, porque tem N's no mercado. Uhum. Então, é igual eu brinco, falo, se você quer pagar um honorário barato, tudo bem, é o seu serviço que você vai receber pagar. o serviço ali que você está pagando. E tá tudo bem. Igual, hoje em dia tem muitas contabilidades online, que você paga 100, 200 reais... E abre a empresa. E abre a empresa e faz o seu serviço. Aí, quando você precisa de uma assessoria, você fala lá com a IA do chatbox do WhatsApp. Uhum. Você entendeu? Eu não vou questionar você que tá abrindo agora a sua empresa. Tá abrindo ali que é mais barato. Tudo bem, mas não adianta você querer um suporte a qual você não quer pagar por isso, né? Igual eu brinco, eu falo... Eu trabalho aí na área, venho com alguns outros parceiros, como a Contabilidade Paranhos, a Contabilidade Marques, que são a contabilidade da Lucy. Então, são contabilidades que eu tenho parceria, liderança em Jandira. Então, essas contabilidades são amigos antigos que eu trabalho e a gente troca essas figurinhas. Uhum. Porque a gente vê muito isso, né? Justamente nesse ponto que você falou. Não é questão de eu colocar igual MEI, né? Muitas empresas querem abrir MEI para pagar pouco, mas o cara é consultor de TI, né? E quer colocar lá serviços administrativos. Isso até é uma questão... Então, poxa, desculpa. Ô Maria, isso até é uma coisa que eu ia te perguntar, que eu sei que você entende bem do MEI. Eu vi muita gente falando, porque MEI tomou multa do CREA. Eu não sei se isso foi só falácia de mercado, porque já estava todo mundo entrando nesse tema. Mas, por exemplo, o MEI, ele não te dá nenhum tipo de serviço, se eu não estou equivocado, serviços que tem... Técnico. Ou de responsabilidade, certo? A MEI não dá. Por exemplo, o pedreiro, ele não vai conseguir abrir uma MEI com execução de alvenaria, ele vai conseguir abrir como pedreiro, correto? Isso mesmo. Lá é igual, eu brinco, eu amo o Sebrae por conta disso, porque o Sebrae fala que MEI não precisa de contador, né? Mas eu já peguei uns casos de MEI, que a pessoa não sabe nem acompanhar o faturamento dela, tá estourado. Aí, me ajuda, né? Porque já o MEI... já perdeu o MEI é só 81 mil por ano, mas só pode aumentar o faturamento até 20% a margem. Uhum. E aí, o que eu faço, né? Porque se retroagir pela Receita Federal, você vai ter que pagar o ano todo como Simples Nacional, né? Então, as pessoas, elas pecam muito em querer abrir, né? Eu brinco, eu falo muito, ser empresário no Brasil não é só o nome, né? Eu falo que tem todo um processo, né? Igual eu até mesmo brinco com os meus alunos, né? Mas para que eu vou? Outro dia eu estava dando aula de economia em marketing. Meus alunos, mas para que eu preciso saber economia em marketing, professora? Eu falei, então, a empresa ela vai te liberar um capital para a sua área de marketing. Você precisa fazer ali uma produção de marketing dentro daquele valor. E isso chama-se orçamento. Então, você tem que mensurar o orçamento. Com certeza. Né? Você tem que saber trabalhar com aquilo, você tem que saber trabalhar. E outra, né? A gente fica aí querendo, né?
controlar, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte financeira, porque como a gente leva a nossa vida pessoal é como a gente vai levar a nossa empresa, né? Uhum. E assim, empresa é um filho. Você pega ela pequenininha e vai crescendo, desenvolvendo ela, né? Então, assim, você tem que planejar, tem que estar sempre olhando para ver se seu negócio está sendo viável ou não. Uhum. É igual eu brinco, falo assim, eu vendo ali uma feijoada toda quarta, mas aquela feijoada tá sendo bem vendida? Ou eu tô congelando o feijão? Sim. Né? Então, a gente tem que brincar muito nisso, quer né? falar? Pode falar. Tá. Então, Maria, essa responsabilidade seria meio que mútua, né? Não só do contador, mas a pessoa que vai abrir, ela tem que entender o que ela quer também, né? O que realmente ela vai executar, né? Sim. E não coloca tudo aí e toca pra frente, né? Eu sou mais chata nesse quesito, porque eu gosto de entender o que o meu cliente faz e o que ele quer. Uhum. Qual é a visão de negócios? Eu brinco que o meu diferencial no mercado é entender o processo do meu cliente. Eu falo que depois que a gente consegue entender o processo, a gente consegue definir, né? Que eu brinco, eu falo que é uma estratégia, uma ferramenta de administração, né? Que é o PDCA. Planejar, controlar, agir e desenvolver, né? Então, a gente precisa ter isso dentro das empresas quando a gente vai iniciar um negócio. Opa, mas será que vai... Eu posso colocar estética com Era uma construção? clínica de estética e é como faz muita obra e reforma, eles colocam, né? Mas Pô, acho que até mas muita nada a ver. Mas você lembra que o Felipe falou disso? Mas que a empresa eu foi acho... notificada por causa disso. Mas sabe por que eu acho que às vezes a pessoa quer colocar isso? Para ter desconto em comprar material, gente. Porque eles Só fazem pode. muita obra, porque eles acabam tendo várias clínicas, então eles fazem várias clínicas, tem reforma, não sei o quê. Então, eu acho que é exatamente isso, para poder reduzir na questão da compra do material, ou entrar também porque se tá no KENAI dele, se não estou equivocado, você consegue entrar, dependendo do tipo de tributo da pessoa, ela consegue até vamos dizer, um descontinho ali no imposto quando ela tem aquele KENAI de construção, por exemplo. É que, né? assim, minha visão... Não, é muito relativo. É É muito relativo, mas não condiz, tá? Minha visão aqui, depois pode corrigir se estiver errado, mas que nem... Eu acho que se você chega num ponto desse, e eu vou falar de mercado porque eu conheço um que começou a verticalizar. Que ele estava abrindo muitas unidades, tem muita questão, ele tem uma equipe hoje só de manutenção. E aí o que ele fez? Você verticaliza, monta um grupo. E aí dentro do grupo você tem um CNPJ, que é uma construtora, que é uma empreiteira, entendeu? E aí só faz isso. Exato. Então, tipo, você vai ter os encargos, você tem a parte administrativa ali, mas é uma empresa que só vai fazer aquilo. E tudo bem. A hora que você começa a verticalizar... Você abrange ali o grupo, tá tudo certo, né? Hoje em dia, por isso que existe aí, né, várias questões de empresas que montam grupos econômicos, né? Vamos dizer aqui que eu e vocês montam uma empresa, né? Então, você tem a sua, eu tenho a minha, você tem... Cada um especializado numa área que a gente quer abranger, né? E a gente monta um grupo. E a gente monta aí um grupo, né? Então, é mais essa questão aí. Sabe uma coisa, não tá nem nas pautas aí que a gente vai falar, mas de uma dificuldade que eu até tô passando, assim, sabe, pela minha empresa. Eu pago uma mensalidade, um escritório de contabilidade, e eu acho, falando como cliente, tá? E aí, tudo vai depender do profissional que a gente está conversando. Mas, para mim, a contabilidade, ela tinha que ser uma coisa onde ela fosse se adaptando junto com o cliente. E não criar um negócio padrão. E eu sinto que o meu escritório, pelo menos, é muito padrão. Que, né, eu mando minhas notas emitidas, eles veem os impostos, me mandam lá as guias e tal, e a gente fica nessa constância. Se eu não vou lá e provoco, eu não tenho um negócio diferente. E eu acho que isso seria a responsabilidade da empresa de contabilidade, porque assim, eu mando para ela meu balanço, eu mostro como que estão meus custos fixos e tudo mais. Eu acho que tinha que ter uma leitura e falar assim, depois de um ano, né, de empresa, analisando aqui, eu vi que compensa às vezes você abrir alguma coisa, ou colocar um KENAI diferente, e, começa a colocar isso daqui como custo, e aí você vai abater isso dos valores que você paga, porque hoje você está pagando lucro presumido, que é o meu caso, e, você está pagando total, e às vezes você poderia tirar 20%, 30% disso daí. E foi uma coisa que hoje eu fiquei sabendo, inclusive, porque eu provoquei, que eu posso fazer isso. Sim. Pô,
eu acho que é muito sacanagem, sabe? Eu falo que é complicado, né? As atividades, né? Porque assim, você quer pagar pelo quê? Pelo serviço executado ou por uma consultoria? Igual, eu não sou apenas contadora, eu sou consultora. Então, ali, meu cliente, eu não vou cobrar o honorário dele simplesmente. Eu vou cobrar o honorário, mas também eu passo por trás aí uma consultoria. Sim. Né? Então, assim, igual, eu tô com uma cliente que ela é MEI, né? E eu tô fazendo com que ela cresça, que ela já chegou num nível que fala, ó, já pode, né? Vai, que Criar você já tá simples. bem, já tá bem, já tá com capital, então agora você pode tocar dessa forma. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu consigo, é igual eu comentei com você. Hoje, eu conheço desde o chão de fábrica, né, até ali o escritório. Eu brinco que eu peguei o ramo de atividade aí de transportes, eu fui nas minhas férias, linda, maravilhosa, bater caixa de Fiorino para saber ali como que é a vida do peão, do motorista na rua, para entender o processo, para ver o tempo que ele fica na rua, se ele tá enrolando, né? Porque a gente, como é profissional e é dono do negócio, a gente precisa entender isso, né? Para mim poder questionar. Então, eu acho que a gente... Hoje em dia, você precisa saber seu negócio. E o que você está me falando em relação à contabilidade, tem muitos contadores que é só mais um cliente. Não tem o cuidado de pegar ali o berço, né? Igual você falou, analisar ali. Opa, ó, assim, assim, assim. Igual, eu tenho um cliente que ele tá desenvolvendo para uma factor, né, financeira aí futuramente. Então, ele já tá caminhando. Aí é o que a gente estava comentando de parcerias, né? Então, se você consegue ter essa visão, porque tem gente que apenas quer manter aquele negócio e tá tudo bem. Eu brinco muito, eu gosto de falar que sucesso é muito relativo, né? Depende de você. Qual o padrão de vida que você quer para você? Se aquilo ali te atende, tá tudo bem. Né? Eu não posso mensurar o seu padrão. Né? Hoje, a gente tem aí, com essa reforma tributária que tá vindo, não vou mentir para você que eu ainda não parei para estudar a fundo, tá? Mas, assim, é uma coisa que já tá batendo na porta em menos de 2 meses. Janeiro já começa. Começa a transição, né? A transição. Não, já começa a validar. Né? Esses embutes, né? Eu brinco até, falo que Simples Nacional é só o nome, porque de simples não tem nada, né? Essa parte tributária. Por isso que eu comentei com o Robertinho a questão aí de simples, né? Simples na construção civil é muito relativo, porque não tem as apropriações que você consegue fazer se você é lucro presumido, né? Dos créditos, lucro real. Isso até Então, né, questão de folha de pagamento, é porque a gente vê muito folha de pagamento. Mas, igual o Robertinho, sempre vai lá no escritório, né? Da Paranhos, fala lá com o Renan, faz esse planejamento tributário. E é importante você saber que você pode fazer esse planejamento tributário. E é interessante, né? Porque o planejamento tributário não é só o agora. É você visualizar seu crescimento. Você mensurar, opa, ó, a partir de tal mês eu quero faturar tanto X, né? Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Né? Que é igual a gente estava comentando. O Robertinho saiu da sala. Em relação aos impostos, né? Aos custos envolvendo uma atividade. Que às vezes são só imposto, né? Que a gente estava falando. Existem outras coisas, né? Que não é só imposto, né? Igual eu brinquei, eu falei para ele que eu sou especialista em DPO, né? Que é LGPD agora, que muitas empresas não estão cuidando dessa parte de Lei Geral de Proteção de Dados, que é super importante, né? Então, quando você cuida disso, a sua visão para uma empresa maior cresce, né? Em relação de ter o certificação de qualidade, que é os ISOs, né? Atender a ESG, atender as ODSs, que
tá batendo na porta. A ONU colocou aí até 2030, gente. Só Não, falta então, eu comentei, 4 anos. Eu sou uma microempresa, né? E eu tive que me adaptar, porque eu presto serviço para multinacionais, né? Então, são coisas que eu tive que colocar no meu custo, e eu tenho já. Por mais que eu seja uma micro, eu tenho um custo fixo, né? Que é muito além do que só os impostos, né? Não, Então, com assim, certeza. pô, você paga 30% lá de alíquota e tal. Não, meu. Eu tenho muito mais de custo fixo do que só os impostos, Com entendeu? certeza. Muito. Ô Maria, só a gente continuando na pauta, que você falou de algumas coisas já, mas eu vou voltar um pouquinho. Claro. Você acha que, pensando na reforma, vai ajudar, vai dificultar? O pouco que você viu, eu sei que não dá pra te aprofundar muito, você tinha falado. Você acha que ela vem mais para facilitar? Você acha que pode aumentar? Eu brinco, eu falo que o governo, ele nunca te dá tudo de mão beijada. Ele te dá uma coisa para tirar de outro lado, né? Então, assim, vai ajudar em alguns pontos, sim. Porém, não vai ajudar em tudo, né? Então, assim, principalmente prestadores de serviço, vão sofrer um pouquinho. Foi o que mais onerou. Mas você acha que vai subir o Questão valor de de imposto? folha. Eu acredito que sim. Que Já- sim. Já tá difícil o Porque, negócio. porque a questão aí, né, igual eu brinquei e falei, em relação ao imposto de renda, né, que até 5 mil eles querem isentar. Mas chegou a ser né? isentado ou não? Acho que já. Ainda não. Não? Saiu a lei, mas não foi validada, se eu não me engano. E se for, vai só valer a partir de janeiro. Tá. Né? Quando muda aí o salário mínimo, as tabelas, todas aí, provavelmente janeiro. Eu tava, assim, curiosidade, né? Eu acabo fuçando por curiosidade mesmo algumas coisas. E o estado de São Paulo se não for o estado, é um dos que mais arrecada na questão de prestação de serviço. É uma das maiores arrecadações aqui do estado. E aí você vê indústrias, a parte do agro, não sei o quê, tendo algumas diferenças na parte de alíquota. E, a gente aqui sofre muito. E essa parte da revisão da tributária, vai onerar muito mais. Tudo que eu tô vendo para isso tá mostrando que vai ser pior, assim, pra gente. Os prestadores, sim. Então, cada hora mais vai dificultando ter empresa no Brasil, né? Tá fácil, não. Porque a gente vai entrar até num outro ponto que eu queria conversar com você, que era a questão da insalubridade. Foi a Maria ainda deu um suporte para mim, do processo que eu contei. Uhum. Ela que deu suporte. Maria, essa questão de insalubridade, por exemplo, é uma coisa que me pega demais. Porque não existe uma lei que fala isso isso não é. Eu acho que existe variações. Pode ser, nunca é. Sempre pode ser. Você tem um pouco mais para agregar de valor em relação à insalubridade? Eu vi que você participa com indústrias, né, na área da construção. Porque a insalubridade, né? Como que eu mensuro a insalubridade aí no ambiente, né? Vai do tempo de exposição que o funcionário fica, né? O tipo de matéria, se ele usa o EPI de forma correta. Porque você, como empresário, você dá. Porque eu sei que eu acompanhei as fichas de EPI, tudo, né? Que eu até orientei o Robertinho, sempre tá revisando isso. Uhum. Então, é sempre bom você tá vendo isso. E se o rapaz, né, o funcionário tá utilizando. Porque não é só dar, mas também é ele cobrar, né? Eu brinco, eu falo que por ser técnica em segurança do trabalho também, às vezes eu brinco, eu falo que esse papel é chato. Uhum. Né? Porque eu falar pra você, ô Érico, você quer voltar pra casa vivo? Uhum. Faz isso. Pô, eu tenho certeza que você quer voltar pra casa, né? Uhum. Mas, pô, por que você não faz o que você tem que fazer, né? Ô, Maria, mas você... Pode tocar. Eu só quero entender, assim, que né, ela comentou, só um exemplo, né? Tá. No seu caso, foi a questão de mexer com asfalto, né? Isso. E aí você tem temperatura e produto químico, né? Só que se eu der um IPI adequado para eles poderem fazer esse serviço, às vezes não se classifica. Mitiga ali a exposição. Tá. Quando eu mitigo a exposição, aí eu tenho um cálculo
se é insalubre ou não. Porque a insalubridade, ela tem graus. Ah, entendi. Você entendeu? Então, eu consigo mitigar ali essa exposição, Tá. tá? Uhum. Então, é igual o Robertinho falou. É e não é? Tem, não tem? O que eu posso fazer para ou não? Né? Uhum. Porque, às vezes, por exemplo, vamos dizer, você mudou de fornecedor. Né? Ali, dependendo do composto do seu material, eu vou falar, mas eu não sei ao certo. Se muda também o produto químico. Alguns né? sistemas, Se tem. sim. Então, aí pode sim mitigar. Uhum. Né? Então, 100%? Não. E isso né? impacta no valor que você remunera Mas- ele também. Sim. Entendi. Remunera. Então, mas, ó, Maria, vamos lá. Existem algumas situações que eu acho que é bem complicado quando você fala em insalubridade. Porque, por exemplo, assim, você fala, putz, mas se ele ficar exposto... Primeiro que o IPI é uma situação assim. Eu entrego o IPI pro meu funcionário, né? Dou o curso pro cara. Se o cara não usa, volta a responsabilidade pra mim. Não, mas se ele assina o guia... Não, mas é o que a Maria falou. Mas às vezes o cara pode se machucar e falar... porra, foi a questão do cara lá. O cara era ajudante e falou que é impermeabilizador. Então o cara fala o que é. Não, E esse mas- é um grande problema quando cai em perícia, né? Porque o perito meio que parece que olha, ele fecha os olhos e vê o que é melhor pra ele. Porque, por exemplo, eu não vi nenhuma conta desse tipo. O cara fala, não, mas ele ficou X tempo e tal. Não teve nada disso. O perito simplesmente foi lá e deu. Ah, ele mexe com asfalto, ele olhou, viu a tabela ali e falou, não, é insalubre. Então, aí por isso que daí entra o papel do perito extrajudicial para acompanhar o perito. Mas o Né? juiz, na época, deu que não era insalubre, ele voltou, argumentou que era, enfim, ficou nesse embate até que a gente ganhou. Mas é muito difícil, até porque que assim, Sim. né? Você entra nas questões de custos, né? O perito ganhando... Perito, se ele ganha do governo, é R$900. É 1.000 e pouco. Depende da perícia. Depende, mas vai chegar, vai depende passar da disso. perícia. E quando for a empresa, chega a 3,5, 4. Correto? Não, Eu varia. paguei 3,5. Varia muito. Mas assim, mas ele sempre vai puxar pro lado que ele vai ganhar mais. E o que assim, outra coisa que era muito estranha, porque pelo que eu tinha entendido era que os peritos, eles deveriam ser regionais. Então, por exemplo, o perito ele tem que cobrar taxa de deslocamento. Normalmente você vai fazer em Barueri, tem que ser. O cara que veio fazer a perícia aqui, o cara era do interior de São Paulo, acho que perto de Botucatu, um dos peritos que veio fazer aqui em Barueri. Não, então, normalmente, o que acontece? Aí eu vou falar um pouquinho sobre essa parte jurídica aí. Tem um banco, né, de cadastros, de perícias, né, de peritos. E ali o juiz vai jogar quem é o perito que vai estar para atender. Se aquele perito ele não pode atender, aí o juiz pega outro que se inscreveu naquela vara. Você entendeu? Então é muito disso. Não depende se o perito mora ou não naquela Ele tem que região. estar inscrito lá. Ele tem que estar inscrito. Entendi. Tá? Então, igual, eu tenho um amigo meu que já foi fazer perícia em um outro estado, porque a empresa era daqui, só que a construção estava em outro estado e o juiz determinou. Uhum. Então, aí é muito relativa essa questão, porque tem o cadastro aí no banco. Entendi. Tá? Em relação à insalubridade e ao controle, eu falo que eu brinco. Quando a gente tem uma construção, a gente tem que ter um braço direito naquela construção, que normalmente é o encarregado. Uhum. Né? Então, a gente tem que também orientar o encarregado a cobrar os EPIs. Então, opa, fulano não tá usando? Pega, manda uma mensagem ali pro Notificação. RH, dá uma advertência, né? Não precisa mandar embora, mas dá uma advertência. A falta do IPI poderia causar Você uma entendeu? advertência, então. Pode Porque isso, sim. isso você gera documentação, né? Eu falo que a gente tem que ser chato com o colaborador. Porque hoje em dia, o colaborador ele só quer direitos. Só que nós, como empresários, temos os nossos deveres e direitos também. Uhum. Se eu pago o seu salário, qual é o seu dever? Trabalhar de Trabalhar. forma correta. Né? Então, poxa, por quê? Se eu te dou o EPI, é um custo para mim, né? Uhum. E até o brinco tem que tomar até cuidado com o CA. Porque hoje em dia, o que Ele tem pode de... sair da noite pro dia, você tem que ser multado ainda, Não. porque o CA não tá classificado. Não, fora as lojinhas que você compra produto... Ah, promoção. Nossa, aquela luva É. de PVC, não sei das O quantas, CA já não tá mais válido. Mas você nem prestou atenção no CA. Você olhou o preço. É. Né? Ou você, eu vou ter ali a obra, vou comprar um estoque e guardar.
só que você nem viu a validade do seu CA. Uhum. Aí você vai lá para a obra, coloca o uso lá do CA, o CA tá vencido já faz mó tempo. Na boa, e que é o outra, vamos por assim, máfia do negócio, né? Porque você tem o CA, que ele pode sair, A qualquer momento. e depois de alguns anos, ele pode voltar a valer. E quem controla? Meu, eu quem acho, controla? eu acho que isso é muito ridículo, entendeu? Faz Porque, um tipo, sentido. você tem alguns equipamentos de EPI lá, e aí você tem que segurar. Porque depois essa numeração pode voltar. E aí você pode usar de novo. Mas tá vencido. Meu, é um negócio Porque tem maluco, validade. meu. É um negócio O maluco. CA eles fazem pra controlar meio que a validade do produto. Isso. É, a qualidade, É igual né? nossos alimentos. A gente não tem lá Anvisa, Inmetro, ali, é aquele selinho de confiabilidade. Isso, é isso aí. E aí ele pode voltar, porque daí o que acontece? Isso daí é feito conforme ensaios. Então, que nem, saiu e não deu tempo desse fabricante cadastrar de novo os ensaios. Aí sai. Só que aí ele continua ensaiando e aí volta a vigência. Aí ele volta porque ele passou e aí volta a valer, entendeu? Complicado, né? complicado demais. foda. Aí é o que eu brinco, né? A gente tem que entender todo esse processo Faz do parte. negócio. É que assim, Faz parte. A gente vai batendo muita cabeça, mas né? parece que as coisas assim, aí é ponto de vista meu. Mas eu acho que as pessoas não, o governo parece que quer sempre prejudicar o empresário, porque, cara, isso é horrível. Então, o cara, por exemplo, entra com uma justiça gratuita, não paga nada. Aí ele mente, pode ser que ele ganhe mesmo com a mentira. É bem complicada essa situação. Meu, pra mim é assim, ó. Porque, ó, por exemplo, insalubridade, Érica, é uma situação que eu entrei. Insalubridade, cara, se ela tem que ser. É obrigatório quem trabalha com asfalto? Então todo mundo tem que ter. E Sim. acabou. Meu, é assim, ó, pra mim, eu acho Ou é que... ou não é. Então, Isso abre muita margem para o funcionário processar. Não. É que pra mim, assim, ó, é o ser humano. É o É. ser humano. A gente tá mexendo com o ser humano. Tem ser humano, empresário, que é muito Abençoado. pra não falar abençoado. outra coisa. Exato. Pra não dar os pi lá, que eu vi. Teve um monte de corte seu aí que deu pi, hein? Não, então, porque você tem tanto empresários ruins, meu, quanto funcionários, né? Só que o que acontece? Eu também acho. Eu acho que a justiça acaba olhando que ela considera o mais fraco, né, o funcionário, e sempre dando a vantagem da escolha ali, do julgamento para eles. E a gente que precisa provar que tá certo, entendeu? E eu acho que tinha que ser um olhar mais neutro. Não. Vamos avaliar. Com a mudança da reforma trabalhista, eu vou falar agora da reforma trabalhista de 2019 para cá, que mudou bastante coisa, né? Uhum. Então tá melhorando nesse quesito, porque antes o empresário sofria mais, hoje já tá mais relativo em relação a isso. Uhum. Então os processos diminuíram bastante, Eu tá? vi isso, né? Porque hoje, se você tá errado, você também vai pagar. Não, se ele Né? pedir justiça gratuita. Não, depende, mas as custas ele vai ter que arcar com alguma coisa. Ele não vai ser 100%. Não, eu acho que é 100%. Depois Não, pode não até é. pesquisar. Não, Mas até depende. onde eu vi é 100%. Não, não é. Se for justiça gratuita, ele fala que dá desempregado, Não, então é justiça gratuita. Não, depende, meu. Depende. É assim, ó. A justiça gratuita, ele pode pedir e ela pode ser validada. Ok. E aí, isso pode correr como justiça gratuita. Só que se ele ficar recorrendo, toda vez que ele recorrer, se ele perder, ele vai ter que pedir de novo As custas. a Não, justiça tudo bem, gratuita. mas ele E já- pode ganhar ou não. Mas aí, Érico, o cara já processou, já foi lá, te processou. Você já teve que pagar advogado. Se ele perder, tá tudo bem. Ele não gastou R$1 do bolso. Nesse processo, sim. Não, então, mas hoje em dia diminuiu bastante em relação a isso. Falando sobre a insalubridade, de 2019 para cá, também tá tendo bastante alterações nas partes aí de segurança do trabalho, tá? Então, quais alterações que a gente tá passando, né? Para você, Robertinho, a minha empresa tem ou não insalubridade? Quem vai definir isso são os programas que são obrigatórios as empresas terem, tá? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco, tá? Então, cada atividade... É o PGR, né? Que é o PGR, isso. Então, ali ele vai falar se tem ou não tem. Então, Angélica, mas a minha empresa é de construção civil e muda o cenário, né? Então, o seu técnico, ele tem que ir lá e fazer o ambiente, aquele laudo,
daquele ambiente. Porque daí você consegue se respaldar um pouco mais, tá? Isso daí é uma dica aí que eu tô te dando. Porque construção civil não é um ambiente único. Não, você Ele tem várias... muda. E assim, a obra que você está executando aqui em São Paulo não é a mesma obra que você vai executar no Rio Grande do Sul. A cobertura que você está executando aqui... Eu já te falo diferente. São Paulo, a temperatura é mais amena. Vamos pegar aí, vamos lá para Natal, né? Colocar uma impermeabilização no shopping. Aquele calor lá, 40 graus, Goiânia, né? Muda. Você entendeu? Então, por isso que a gente tem que também estar laudado com esses documentos para a gente ter respaldo também, né? Então, a insalubridade, ela é, né, te orientando e orientando o pessoal por estes documentos, né? A NR1 agora veio com bastante mudanças com relação à pós-pandemia, né? Mudanças de doenças psicossociais que tá vindo, né? Burnout entrando na moda. Só burnout? Oh, crise de ansiedade. Tudo no afastamento agora? Eu tô quase divertidamente, assim, full time. Viu? Mas é loucura, que isso, pra gente, né, principalmente pra você, ele começa a entrar em custo também. Lógico. Mas aí é um outro cenário. Não, tudo bem. Documentalmente é isso, entendeu? Eu tô falando documento, gente. Custo é outra coisa. Não, documentalmente é isso. Aí agora beleza. Então Não, exija isso de todo mundo, de todas as empresas, e vamos fazer o negócio Não, certo. mas, por exemplo, assim, se o burnout dá afastamento, a pessoa pode entrar na caixa, então. Sim, dependendo do grau, pode. Sim. Dependendo do grau, pode. Controlar isso tá difícil, viu? Tá. Porque, ó, é uma das outras coisas que nem eu ia falar de perícia. Teve até um cara que comentou lá no corte que a gente fez, ele falou o seguinte, ele perdeu a insalubridade. Aí fica a dica que a Maria deu pra você, né? Você lembra lá do comentário? Mas, ó, por exemplo, eu achei um absurdo. Como que um advogado, ele pede 230 mil numa causa e fecha um acordo de 30 mil? Pra mim, isso é outra roubalheira. Não faz nem sentido essa conta. Você, como engenheiro, imagine se você errar de 230 mil para 30 mil quilos de aço. O que acontece no prédio? Cai. Olha, até te cortei, Érico. É isso mesmo? Pode? E a gente perde o CREA. E o advogado não perde nada? Não. Então fica a dica aí. OAB, vamos fiscalizar melhor. OAB. Na verdade, assim, os processos, né, que eu não sou advogada, gente, deixando bem claro, tá? Eu não sou advogada. Mas a questão aí de processos, eles são muito relativos, porque os advogados hoje, eles colocam muito... Hoje não, porque foi o que eu falei que diminuiu. Não, mas isso aqui porque foi um se eles caso colocam recente que a gente tá colocando. Não, então, eles colocam muitas coisas para tentar ganhar de alguma forma, né? Então, hora extra, essas coisas eles colocam para tentar ganhar. Mas hoje eles têm que provar. Mas então, quando ele não prova, ele só simplesmente não ganha. Então o cara chega com uma conta lá de 100 mil, porque ele coloca hora extra, coloca salubridade, ele coloca... Um ano, o cara trabalhou um ano, o cara tem direito a 150 mil, por exemplo. E acontece, porque aconteceu comigo mesmo. Sim. A conta vem enorme, esse cara falou de 230 mil. Aí o advogado vai, faz um acordo lá, não. Aí a juíza olha e fala, não, isso aqui na verdade é para ser 25 mil. Cara, é uma diferença absurda. Pra mim não deveria ganhar nada. Se você falar a verdade, porque uma coisa é você falar assim, 50 mil, a gente fechou em 40. Porra, eu ali baixo. Aí, tá falando de quase 80% de diferença em alguns casos. Infelizmente. É absurdo. E não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Infelizmente, essa parte judicial trabalhista ainda é muito... tá passando em processo de revolução, né? Essa questão aí já mudou bastante, mas ainda é. Nossos amigos advogados, eles querem ganhar, né? Não importa como. Então, eles querem ganhar os 30% deles em custas trabalhistas, né? E assim... E não acabam, e muitos não sabem. Eu, contadora, não sabem fazer cálculo. E assim... Né? Muitos advogados não sabem fazer cálculo. Então, eles vêm pra gente fazer cálculo. Mas eu tive uma situação dessa, a gente não conseguiu processar porque não tinha como, não consegui dar vínculo. Mas, depois que eu recebi o segundo processo, teve um terceiro funcionário que saiu numa boa, conversou. As empresas ligavam para ele, as empresas de advocacia ligavam para ele,
falando, cara, você não quer processar a Prime porque tem um monte de coisa irregular. Mano, é muita filha da putagem. Aí ele me ligou e falou, ó, esse advogado aqui, ele me mandou, falou, esse advogado aqui tá entrando em contato comigo direto, ó, perguntando se não quer processar você. Os advogados, porque eles acho que eles fazem um ciclo ali, falou, opa, ganhou essa. Eles vão indo atrás, eles vão procurando. Pô, sai ali do... Como é que chama ele assim de Barueri ali? O Poupa Tempo. Poupa tempo. Quantas pessoas estão entregando? Ô, processo trabalhista aqui, advogado. Eles entregam, cara. Eles Não estão pode. entregando? Porra. É só passar lá na Silma lá. Coloca, Verdade. entrega. Vários. Vai no centro de São Paulo, isso tem. Isso tem. Aí é onde a gente chamou, né? Fez a chamadinha pra OAB também fiscalizar, né? Então é bem Mas não complexo tem, né? essa questão, Não, mas você né? nunca viu isso, Maria? Esse caso? Já vi. Você saindo, o pessoal tá falando, não é o advogado que tá, mas tem um cara lá que fica assim... Panfletando, né? Isso, ó, Panfletagem. É processo trabalhista aqui, ó, procura esse advogado. Ó, você tá desempregado, ó, procura esse advogado. Não, que isso? Porque hoje em dia, até que ponto pode se Isso não inserir? pode. mas Agora, como é essa que você vai questão aí de comprovar telefone isso? Eu tenho. é, me mandou uma complicado, mensagem. viu? É Eles complicado. ligam e falam. Porque hoje em dia, muitas empresas estão vendendo banco de dados, né? Uhum. De informações. Ah, tem um monte. Se você for ver lá no... Que a gente falando aí de LGPD, no site da ANP, que é a Agência Nacional, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, o Gov é o primeiro que está caindo. E hoje em dia todo mundo é obrigado a ter o Gov. Hoje você não faz nada sem o Gov. Você entendeu? É outra coisa que é um absurdo. Como o governo em si não protege as informações de dados. Nossa! Mas você tá dizendo que com o próprio Gov, Vaza. vaza as informações do Gov. Sim, Vaza. tá vazando. Na boa, como A você gente acha não- que os bancos conseguem todos os seus dados e fica ligando? Pra mim é 10 ligações por dia. Não, eu também tô recebendo direto. Eles vão pegar onde esses dados nossos? Queira crédito, troca de telefone. Puta. Então, ó, uma coisa que muitas pessoas não sabem, farmácia, pedem seu CPF porque a maioria eles vendem banco de dados de informação para convênio médico. Não, mas é porque Né? eu descobri que tudo... Então, por quê? Mas aí, eu acho que é o... Quando é... Como é que chama? Antibiótico você é obrigado a passar, né? Preencher. Sim, não, então, a receita ali, Isso. né? Mas a receita, ok, mas quando você vai no caixa, eles pedem seu CPF para te dar desconto. E aí eles fazem ali- essa venda disso pro convênio. Fazem. O que tipo de É banco compra de que você tá dados, fazendo é lá? banco de Mas dados, você, né? teoricamente, Meu, é Assim, proibido. hoje em aquele dia velho tem muitas recado. questões, Eu né? não sei se você já viu, que nem a Big Tech tá cobrando de você pra algum serviço? Não. Então você é a venda do negócio. É isso. Então que nem o Waze, você paga? Não. Então você é o produto. É isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque igual eu brinco, falo, todo mundo tem o Google e-mail, né? Tem o Gmail, né? O Gmail, Todo mundo tem, porque pra poder Gmail, o Hotmail, acho que celular, todo mundo já teve um ou tem, né? porque pra você rodar um celular com Android, você tem que ter o Gmail. Tem que ter o Gmail, é verdade. Você entendeu? Aí, todas as suas informações é pro Gmail. Sua lista telefônica todinha. Suas fotos, seus documentos, tudo tá ali. E aí? Quem garante? Né? É o grande BO da... Às vezes é melhor deixar o nome... Da LGPD. Às vezes é melhor deixar o nome um pouquinho sujo, que aí ninguém faz nada com seu nome. Creia, pode mutar que eu não vou pagar. Meu, vamos passar para as perguntinhas que a gente normalmente faz? Vamos. Viu, Maria, eu vou acabar indo para uma perguntinha e assim, do que eu tenho visto, né? Que nem Certo. hoje, imposto de renda, meu contador, principalmente, ele fala assim, pô, é muito rápido, eu sento com ele, porque ele ainda gosta de sentar, conversar comigo, ver como que foi o ano e tal. Só que eu vejo lá, ele coloca meu CPF, põe o Gov e o negócio puxa tudo. Tudo. Ele puxa o espelho do ano anterior, você faz algumas atualizações muito básicas, porque eu tenho alguns investimentos que você precisa atualizar. Sim. E aí eu falo assim, pô, meu, daqui a pouco não precisa ter o contador fazendo seu imposto de renda. Literalmente ali, das empresas eu acho que vai continuar, porque tem muitas variáveis. Mas de pessoa física, do que eu tô vendo, meu, tá um negócio muito automático. Qual que é a sua expectativa para isso?
pros próximos anos, assim, você acha que vai chegar um ponto, a gente tá vendo, daqui a pouco vai ter moeda digital, e aí eles vão ver cada vez mais as nossas transações. Você acha que vai chegar um ponto que, vai ser automático e a gente não vai precisar mais ter isso? Então, eu acho que deixar de existir nunca, né? Porque a Receita, ela quer que você fala para ela o que você tem, né? Então, por isso que não vai deixar. Realmente, o que você falou tá muito fácil. Só que eu brinco, eu falo, não precisa de contador? Tá, mas você confere? Você confere seu imposto de renda? Se você mesmo quem faz fez? É o contador. O meu né? também. Então, porque tem muitas pessoas que fazem aí sozinho e não confere. Aí cai na malha fina, né? Então, hoje em dia, eu acredito que vai sim ainda continuar, justamente por conta da criptomoeda, né? Aí a gente fala aí de bancos, né? Hoje em dia, tem as declarações que os bancos são obrigados a fazer, Sim. tá? Então, não é só a empresa, mas bancos resumo, também. Né? Então, essas questões de movimentação de Pix na conta, já existe, gente, né? Igual eu brinco, eu falo, tem uma cliente minha que ela tem um cartão limite alto, empresta pra família inteira. Usar o cartão dela. Tá ferrada. Eu falei já pra ela, falei, você toma cuidado, porque seu salário é baixo, como que você justifica, né? Essas questões aí, né? Então, tudo isso, as pessoas não têm essa noção, né, do risco. Mas né? Maria, e pensando nisso que você tá argumentando, nunca tinha pensado pra esse lado, mas com a IA vai ficar muito mais fácil a fiscalização, teoricamente, né? Porque antes era uma pessoa que teria que fazer, ficar olhando relatório por relatório. Hoje não, né? Mas talvez no futuro, eles consigam fazer um relatório automático. Joga lá e ela avalia para poder cair na malha fina, por exemplo. Robertinho, eu já te falo uma coisa, não é a IA. A gente tem as criptos, né? Não é cripto. Como que chama, gente? Me ajuda aí. Do quê? Os algoritmos. Isso. Os algoritmos, eles já existem, né? Certo. Então, hoje, desde 2019, que foi obrigatório aí o Gov, né? Para todas as pessoas físicas, a Receita já fez todo o cruzamento de informação. Rápido. A máquina faz. Né? Então, o que eu pode ser vou uma IA falar... em cima disso, né? Isso, o que eu vou falar já é um pouco mais aleatório. Quando a gente fazia a declaração de carro, vou falar de carro. A gente não era obrigado a colocar Renavan. Agora já é. Aí agora, quando você declara o imóvel, você só declarava o endereço e pronto. Agora, você tem que colocar, além do IPTU, e com certeza o ano que vem vai ter que ter a inscrição do imóvel. Então, a tendência natural é eles fecharem cada vez mais o circo. Igual, eu perdi meu pai. Eu fui lá fazer o óbito, já estava dado baixo em 2 dias do CPF. Já sabiam. Já sabiam que ele já tinha morrido. Cara, isso é bom porque diminui golpe, pensando por esse lado. Sim, diminui muito. Então, mas eu tava vendo até um podcast falando disso. E aí o que o pessoal tava falando é o seguinte: falou assim, vai continuar tendo que ter o relatório, mas o relatório não vai ser mais você apresentando os dados para o imposto de renda. Vai ser o contrário. Você tendo que justificar para tentar resgatar dinheiro. É isso. Porque provavelmente, assim, se eles têm dúvida, eles vão pegar mais. Sim. Tenho dúvida. Segura mais. E aí você que precisa correr atrás para conseguir para tentar recuperar. É isso. Uma questão aí agora vem também os imóveis alugados, né? Que tá também uma questão aí. Se você tem superior a 3 imóveis, como que vai ser? Quantas pessoas não vão fazer um contratinho ali de mora de graça aí? Só que daí esquecem que você pode perder o imóvel. Que loucura, né? Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter conhecimento. Tem que saber dessa questão do aluguel, não. O Você não pode, se você tiver mais de 3 imóveis... Depende do valor dos aluguéis, porque o aluguel, ele é como renda. Sim. Você entendeu? Aí então, você tem que começar a pagar... o correto é você pagar já, em cima do seu aluguel. Tá. Que é o que você entendeu? Só que daí, o que acontece? Eu falo pra você, Robertinho, eu moro na sua casa de aluguel, eu pago o aluguel todo mês. Aí você fala, Maria, você declara? Não. Aí eu falo, não, então não vou declarar. Se eu declaro, você declara também. Você entendeu? Aí tem essa jogada, mas agora não vai ter mais, porque você não declarou bem a casa.
Então, quem tá morando lá na casa? E aquele dinheiro que tá entrando na sua conta todo mês? O negócio é fazer tudo em dinheiro. Então, eles vão cruzar todas as informações. Faz sentido. Você entendeu? Porque como tem um imóvel e não tem ninguém morando, mas tem dinheiro entrando, como que vai ser isso? Né? Então, isso daí é receita. Você tem que pagar sobre ela. Então, ainda, por isso que eu tô falando, não vai acabar o contador fazendo isso, porque as pessoas, infelizmente, esquecem das leis, né? Não confere as coisas. Igual hoje em dia, eu brinco, todo mundo tem investimento. Meus alunos de 16, 17 anos têm investimento. Então, nós, brasileiros, já estamos mudando a nossa visão em relação a isso também. Sim, né? Sim. Então, a gente também está iniciando aí uma cultura, né, de educação financeira. Mas também é igual você falou, todo ano eu tenho que declarar porque tem as atualizações. Mas assim, vamos dizer que a aposentadoria é uma coisa que eu acho que vai ficar inviável, né? Cada um vai ter que aprender a se virar o que tem aí, guardar seu investimento. Não sei se vai ter daqui 20, 30, 40, 50 anos, como é que vai ser? Então, eu brinco, eu falo que a tendência é não ter aposentadoria, porque hoje em dia a maioria está sendo PJ, né? Mas e aí? A gente tem que pensar também lá na frente, né? Porque nós vamos ficar velhos. E quem vai pagar? Porque hoje a gente paga das pessoas que estão recebendo, né? Mas temos previdência privada? Então, mas talvez seja uma saída. Investindo? A saída seria a previdência privada. Sim. Ou aluguel, algo do tipo. Que é o que existe nos Estados Unidos hoje, por exemplo, né? Existem alguns fundos de investimento. Sim, existe. As próprias empresas que empregam trabalhadores... Eles já separam um fundo... Existe um fundo de quem trabalhar lá, eu não sei se você sabe, mas a maioria... Por isso que as empresas de lucro presumido e lucro real, elas arcam com o INSS. Porque elas conseguem abater, né? Também alguns impostos. Não, elas pagam também, em cima da folha de pagamento. Entendi. Esses valores para o INSS, né? Então, justamente nessa questão, né? Então... Eu acredito que o governo também já está pensando lá na frente, porque muitas pessoas estão virando PJ. Então, será que também essa reforma tributária não vem para dar uma olhada aí na nossa visão, né, de negócios, questão aí financeira, né, pensando lá na frente? Porque se hoje o INSS, né, a Receita não ter lucro, ela vai tirar da onde para pagar os aposentados? Não vai, né? Sai da conta. Não, sai das empresas, sai da conta. Sai de todo mundo. Você entendeu? Vai Sobe ter que o sair. imposto, né? É isso. Né? Então, porque os Estados Unidos, né, ele tem outra visão, né? É cultura, né? É cultura. Então, o problema é que hoje aqui no Brasil, nós ainda temos a mentalidade elitista, né? De CLT. Ali de trabalha a vida para poder ter a aposentadoria. Mas pelo que a gente viu de pesquisa aí, né? Tem mais gente recebendo benefício do que trabalhando CLT. Não tenha dúvida, porque o pé de meia, o Bolsa Família, né? Quantas pessoas não querem trabalhar por conta disso? A última pesquisa que você mandou aqui foi 49 milhões de pessoas recebem Bolsa Família e 39 milhões de pessoas têm registro na carteira. Então, 10 milhões de diferença. Então, mas aí eu falo, o governo, né? Vamos falar agora de governo. O que ele tá fazendo para a população? Eu gosto de brincar lá atrás, né? Você tá com fome? Eu te dou uma vara para você pescar. Te dou o primeiro peixe. Você mata a sua fome, mas eu te ensino a pescar. E o que as pessoas estão fazendo hoje? Hoje tá difícil até para contratar. Eu sofro. Você tá falando comigo que eu tô ali na mão de obra. Eu entendo, mas eu falo que o culpado hoje são os pais. Não é só o governo. Porque nós que somos mais velhos, nossos pais falavam pra gente que a gente tinha que ter uma meta e um objetivo na vida. E hoje eu vejo muitos jovens sem ter meta e objetivo, porque os pais dão as coisas. Porque ele tá com medo do filho passar as mesmas necessidades que ele passou. Só que esquece, né, de mudar essa mentalidade. Igual, eu tenho pessoas que eu conheço, vou falar, um sobrinho meu, simplesmente largou o trabalho porque foi chamada a atenção. Fulano, você pode varrer aqui? Ele,
chegou na casa, falou com a mãe e tal. Ah, mas você não é pago para isso. Poxa, mas custa você passar uma vassourinha ali no ambiente que você está? Eu sei que não é sua função. Então tá muito... Hoje tá muito complexa essa situação. Tá muito mimimi, né? Muito complicado. Aí, simplesmente saiu do trabalho por conta disso. Falou, opa, calma aí. Na minha época, eu tinha que passar café, tirar lixo, limpar, porque é o meu ambiente. Né? Eu estou ali trabalhando. Eu quero ter um ambiente limpo. Limpo, né? Aí eu falo, adoro os japoneses, né? O método 5S dos japoneses, né? E hoje em dia o pessoal esquece disso. Esquece. É. Estão mudando como é que fala? Tá, fugiu a palavra agora. Pra mim é o tempo de retorno. O pessoal quer antecipar muito o tempo de retorno, assim, sabe? Todos estão impacientes. Querem muita coisa, mas não fazem por onde. Não, então eu falo que nem... Eu fiz estágio por um tempo sem receber. Sem remuneração, sim. E, tipo, era muito comum isso na minha época, assim, sabe? Então, eu fiz o estágio porque eu queria enriquecer mesmo, entendeu? Criar bagagem. Hoje tem estágio que, se não for remunerado... Não pode existir. Não entra. É crime. Entendeu? Trabalho escravo. Trabalho escravo, então, sim. Não, então, e que nem eu, sinceramente, você tá ali como estágio, a sua remuneração, é o conhecimento. E tá tudo bem. Porque é 1-2 anos que você vai passar por isso. Depois, você começa a ganhar, né? Entra pra parte do... Sei lá, às vezes você sai direto do estágio já pro cargo que você almeja, né? Engenheiro civil, que seja, né? E você vai receber por isso. Só que o pessoal quer antecipar muito, eu acho que os ganhos, sabe? Eu acho que é isso que tá acontecendo. Tudo tem que ser imediato, né? Tá bom. Hoje tá muito imediatismo, tá gritando, né? Pra todo mundo, né? Eu falo isso. Ô Maria, e, um perrengue que você já passou em cima desse tipo de função, Você já passou algum... Vários. Você pegar que nem eu acho que na perícia, eu já passei por alguns perrengues na perícia, do povo brigar, né? Uma parte brigar com a outra. Putz, isso daí é um negócio maluco. Como eu falei pra vocês, né? Eu sempre fiz folha de pagamento. E normalmente as empresas não têm escritório administrativo e mandava lá pra contabilidade pra mim acertar ali com o cliente, com o funcionário, né? Explicar. Aí teve um funcionário que não aceitou e veio pra cima de mim. No seu escritório? No meu escritório. Verdade. Isso é coisa da Paranhos, né? Não é. Você acredita? Não foi lá. Aí eu tive que puxar a cadeira, né? Ainda bem que tinha mesa. Puxar a cadeira pra trás. Falei, por favor, o senhor sai do estabelecimento, senão eu vou ligar pra polícia. Pior de tudo que na época só tinha mulher no escritório. Ele veio gritando... Como eu tenho um tom de voz, né? Super baixo. Aí eu falei, calma aí, quem grita mais, tá aqui, né? Aí eu gritei, falei, um remédio pra doido é 1,5 doido, né? Eu gosto de brincar. Aí eu dei um ataque de loucura rapidinho, falei, aí me xingou, aí eu xinguei ele também. Aí eu falei, sai daqui agora. Daí eu pedi pras meninas chamar a polícia. Fingi, né, que tá ligando. Aí eu liguei pro proprietário, falei, veio aqui, causou isso, assim, tal, pronto. Aí depois você entende também que a pessoa veio lá do Nordeste, tava sem dinheiro, com problema com a família. Tem os perrengues por trás também. Tem. Mas eu falo que é complicado, porque trabalhar no departamento pessoal, você tem que ter, às vezes, um lado emocional bem complicado. E eu acho que realmente é uma área que é difícil. Porque, assim, o funcionário, a maioria deles sempre acha que está sendo roubado, né? É porque sendo roubado, sempre... O empresário tá porque roubando. já passa, né? Eles passam cultura, por muitos... Principalmente esse pessoal que vem do Nordeste, eu brinco e falo assim... Eles fazem... Graças a Deus mudou a lei de seguro-desemprego, né? Porque aí parou mais as rescisões. Que era na época de São João.
6 de meses. final de ano. Porque Cara o pessoal vinha fazer acordo. Trabalhava em novembro, porque final do ano tinha o final do ano que já era dezembro. E- Trabalhava mais um pouquinho, em maio, ia embora e pegava o dinheiro. E seguro-desemprego só pra curtir forró no Nordeste. E aí passava 4, 5 meses lá. Não seguro-desemprego foi volta. vinha até embora, mas já tinha a reservinha, entendeu? É sempre assim. Mas eu já passei por diversos perrengues, esses aí que eu falei, né? Uhum. E também aí essa questão de empresas também, tá? De cara com a cultura rígida, de querer roubar do colaborador, Uhum. né? Eu passei isso na Bahia. Uma empresa que eu trabalhei na Bahia. Às vezes lá. sonegar imposto. Sonegar Então, tipo, imposto, não pagar o falsificar que tá na guia, falsificar guia, Uhum. né? Então, eu já passei por várias situações É, aí. Eu falo que eu tenho um expert na De experiência ambos os lados. de ambos os lados. É o que eu falei, meu. A gente... Do gerente tá lá na obra, ligar pra mim, me xingar, me esculhambar, falando que eu que fiz coisa errada. Mentira, que era só pra ele sair de bom samaritano na frente dos colaboradores. Aí ele fazia o golpe todo e depois fingia que foi você que errou. Isso. Que filha da... Não, por isso que eu Aí falo, meu. eu já- Você tem dos dois lados, velho. Tem. Porque você tem nego sem vergonha, tanto como empresário Essa quanto empresa, como funcionário. essa meu. empresa eu sofri bastante. Porque essa empresa eu tive que entrar. Eu entrei com ação trabalhista contra ela quando eu saí. Que maluquice. Porque eu fiz 2 acordos e ele não honrou nenhum. Aí eu falei pra ele, eu estou te processando porque você não honrou nenhum acordo que eu fiz com você. Uhum. E você poderia ter mandado todo mundo embora da sua empresa, porque eu faria todos os departamentos da sua empresa. Financeiro, administrativo, compras, eu sei fazer. Uhum. E você errou. Aí ele, não, eu sei e tal, pediu desculpa, porque foi o filho. Entramos numa boa, fizemos acordo judicialmente, me pagou. Tem até boa relação até hoje com ele. Não fechei a porta porque eu brinco, falo que o mundo dá voltas, né? Viu? E, A vida é uma roda gigante. e você como contadora, você tem que... Você não pode divulgar informações durante a prestação de serviço que você tinha com ele também, ou não? Eu evito total. Eu não posso falar igual. Eu falei vários clientes meus aqui, mas eu nunca falei o nome. Uhum. Justamente por conta da LGPD, né? Então, mas que nem você precisou processar ele. E às vezes você tá processando porque você viu que eticamente ele não tá fazendo um trabalho correto. Você pode processar ele pedindo para sair, rescisão de contrato por conta disso? Rescisão indireta. Não posso Divulgar o porquê, igual das coisas ilícitas, né? Uhum. Eu não posso colocar, mas em relação à relação de trabalho, sim. Entendi. Porque se eu denunciar, aí é crime, né? Criminalmente, já altera o patamar aí da justiça, né? Entendi. Mas aí eu preferi sair e não me envolver, né? Entendi. Porque eu brinco, eu falo que a gente falando de empresários, eu já trabalhei em empresas horríveis, a qual a mulher roubava R$2 de vale alimentação de cada funcionário pra ela. Então, assim, eu já passei por diversas situações, tanto o lado profissional, empresa, quanto também aí funcionária. Então, eu sei os dois lados da moeda. De fogo, meu. Acontece em todo lugar aqui no Brasil, meu. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Pois é. Eu falo que o Brasil tem muita burocracia, ainda precisa mudar muito. Eu acho que tem coisa que poderia ser melhor, né? Eu acho que tinha que ser mais claro, principalmente quando a gente fala em lei, né? A lei, o problema da lei, ela é muito interpretativa. Mas é a mesma... Então, que nós volta lá atrás, a insalubridade é interpretativa, tem conta, tem, mas é ou não é, né? Aí você vai pra alguns tipos de imposto, putz, mas dá pra fazer assim, dá pra fazer aquilo. Cara, tinha que ser um negócio mais simples, tudo simples. Não é. A mais B, entendeu? 1 mais 2 é... Aí a gente vai pra exatas, né? Porra, eu gosto de exatas porque é ou não é. Eu também. Adoro exatas isso. por isso. 1 mais 1 é o quê? 2. Aí 1 mais 1 vai ser 11. Aí eu No como Brasil contadora, olho e falo pra você, depende. Pode ser 11. Então, Porque 1 mais 1. 1 e 1 é É isso que 11. eles sabem. 1 mais 1.
É complicado, gente. Infelizmente, estamos no Brasil. Em relação às burocracias, né? A gente trabalha com muita interpretação. Uhum. Cada município quer ganhar o seu, né? Então, aí a gente também tem as leis municipais, os estados, né? Tem muita empresa migrando aí para a parte do Mercosul, né? Paraguai, Uhum. justamente por conta de custo, Uhum. né? Uhum. Quando você falou de criptomoeda, logo não vai ter dinheiro físico, vai ser só criptomoeda, moedas Pix, né? Online aí. Eu acho que o papel deve se acabar, né? Eu Principalmente acho que pro ia governo, né? acabar, não O sei, governo porque o Banco acho que não Central. gosta mais que ninguém usa dinheiro vivo, porque não dá pra fiscalizar, né? Não dá, o Banco Central ganha uma grana com isso, pô. Tudo depende, né? Mas É. se for aprovado, né, a moeda digital do Brasil, para ele fica melhor a Não, fiscalização. porque o papel é difícil de se fiscalizar, né? É. Só que Exato. a cripto já é mais complexa por conta da escavação, né? Então, assim, o único país que tem legitimação de uso da cripto é o Equador, né? Então, assim, aí eu vou falar como contadora, né? Como que eu faço contabilmente uma cripto? Porque ela varia, né? A gente não tem ainda, a CMV ainda, Comissão de Valores, ainda não relatou com relação a isso. Então, contabilmente, é complexo ainda falar de cripto, tá? Tá melhorando. De 5 anos para cá já mudou bastante coisa, mas ainda está complexo esse assunto, tá? Sim. Você ia perguntar, eu queria mudar um pouco da dica. Manda bala. Queria falar para ela. Bom, continua nisso, mas eu queria colocar 3 observações aí na pergunta dele. Uma dica para quem está querendo abrir a empresa, foi o que ele colocou. Mas eu vejo muita pergunta que é assim, nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção, certo? Por mais que você esteja abrindo, às vezes o lucro real, o lucro presumido vai ser melhor, né? Porque a gente vê muita gente falando, não, abre no Simples que é fácil, é tranquilo, você paga menos imposto, mas não é isso, né, Maria? Então, depende da atividade, né? Igual eu falei pra você, depende da atividade, depende do quanto você quer faturar. Porque assim, gente, vamos ser bem claros aqui. É mais fácil você pro não vai contador. montar. Não, você não vai. Não muda, pro contador não muda. Não muda sendo simples, lucro real, presumido, não muda? Não, muda o valor do meu honorário. Aí, Gina, você tá cobrando caro. Eu vou cobrar o valor diferenciado do honorário. Porém, eu falo pra você, você tem que fazer um planejamento tributário. E quem quer abrir uma empresa não vai começar a empresa de agora. Provavelmente já é uma pessoa física que trabalha de forma irregular, que já tem ali uns clientes. Aí agora que o cliente está pedindo nota, aí sim ele quer abrir uma empresa, né? Porque ninguém, tô dormindo, CLT, acordo empresária. Não, né? Então você já tá no ramo de atividade. Então se você já tá no ramo, já tem ali um cliente, qual é o seu faturamento? Maria, meu faturamento mensal é de 20 mil. Já tenho aí um faturamento de 20 mil. Tá, o que você faz? Conta pra mim o que você trabalha. Como que é? Né? Então, eu consigo entender. Igual eu tenho muita empresa, consultor. Consultor não pode ser Simples Nacional. Por quê? Consultor não pode. É um ramo de atividade que tem que ser já lucro presumido. Sabia disso, por conta do tributo. Porque é tipo o prestador de serviço. Dependendo da alíquota, é igual eu brinquei. Se for anexo 4, às vezes não vale a pena. Mas dependendo, se você tem Prolabore e é fator R, aí muda. Aí vale. Então, por isso que tem que ter esses planejamentos tributários. Então, é isso aí. Não, tem que fazer a consultoria entender. Tudo depende. Tudo depende. Voltamos lá de novo pro início. Boa. Não, 1 mais 1 não é 2, né? Depende. Se 1 e 1 é 11. Pensando em tributo, então nada fecha. Nada bate a conta. Não, tem que ficar rebolando e vendo a melhor opção sempre, meu. Você não pode parar. É isso. Por isso Resumo do falo, Brasil é isso. Isso. A gente tem que sempre estar estudando a forma. Por exemplo, você tem diversos quinais na sua empresa, mas tem algum que você fatura mais.
certo? Então, aquele que você fatura mais, faz um estudo sobre ele, né? Que dica. Então, opa, calma aí. Igual, uma empresa simples, vou falar do Simples Nacional, que não é simples, ó. Ela pode ter vários KNAIs, um KNAI é anexo 3, outro KNAI é anexo 4. Só que ela fatura mais pelo 3, então é viável. Ah, ela fatura mais pelo 4. Ah, mas tem fator R? Depende. Aí tem que analisar também. A fator R é folha, tá? Uhum. Então, aí tem que ver a folha. Então, tudo tem que fazer uma análise. Por isso que quando você fala contador, como que é? O padrão? É isso. Uhum. Se o seu contador for um padrão, ele vai falar o imposto é X e tal. Mas ele não vai parar para falar isso porque ele requer de tempo para fazer um estudo. Sim. Por isso você que tem você não vai ter alguma- problema contábil. Seu nome vai estar sempre limpinho. Só que você Tá não... sempre perdendo dinheiro. Porque você não consegue... visualizar. Exato. É o que eu tô falando, porque às vezes você coloca vários KNAIs e muda a tributação dentro da atividade. Uhum. Você entendeu? Então, por isso que é importante você entender o seu negócio. Não, você quer um exemplo, assim, só pra gente também ir finalizando, que nem... eu presto serviço pra uma empresa e aí ela falou assim, eu sou presumido. E é uma grande empresa. Falou assim, mas por que você não vira real? Às vezes vai compensar mais. Ele falou, não, porque, a gente fez um plano com o Sim. contador, a gente viu aonde a gente consegue se enquadrar, às vezes, como investimento de desenvolvimento de novas tecnologias. Você tem N possibilidades de você, em vez de gastar ou pagar imposto, isso daí ser revertido para uma coisa que vai te aumentar o faturamento. Então ele consegue, às vezes, injetando dinheiro em novas tecnologias, novos desenvolvimentos, em vez dele pagar imposto, ele fala que ele está desenvolvendo novas tecnologias, e tá, né? E isso gera crédito para ele. Porque hoje em dia você tem várias possibilidades no mercado de você estar aumentando o seu capital, Uhum. Investindo em tecnologia, a parte de sustentabilidade, Uhum. que hoje em dia eu brinco, eu falo que é uma das leis que mais pega, é a lei ambiental. Dependendo aí do ramo de atividade, porque hoje em dia qualquer pessoa pode comprar placa solar, que não é tão cara igual era antigamente, Uhum. Então, por que muitos prédios não estão ainda migrando? Porque tem uma política por trás também da Enel, da energia pública, Porque imagina que Barueri com tanto prédio aqui espelhado, em vez de ser espelho, seriam placas. Uhum. Quanta energia não ia economizar e ia voltar para a população? Já pensou? Então, tem outros são vários fatores aí embutidos, que é o que eu falei, tudo depende. Politicamente, eita, que não saiu a palavra. De interpretação, tá? Então, tudo aí vai alterando, Porque a gente lida com interesse, gente. Sim. Eu não quero montar uma empresa para ser ONG, eu quero empresa para lucrar. Sim, sim. Empresa filantrópica. Não dá. Boa, fechou? Fechou, Passamos um pouquinho de 1 hora. Passamos um pouquinho. Maria, obrigado. Obrigado aí pela disponibilidade, pelo seu tempo para vir aqui, a gente conversar. Eu acho que é muita dúvida e é muito né? É muito Eu acho que é assim Tirou mais dúvida, deixou com mais dúvida, né? É assim como o meio jurídico, você pega a parte contábil, é assim também, por mais que seja exata, mas você tem N variáveis ali dentro, né? Que você consegue, às vezes, se colocar, né? Sim, eu falo que a nossa parte contábil, ela lida diretamente com o direito, né? Uhum. Então, querendo ou não, a gente tem que fazer todo um estudo, desde o contrato social, das responsabilidades, até mesmo no final ali do funcionário, da folha de pagamento, do direito, igual o Robertinho falou, de tomar esse cuidado também com o colaborador para ele não se sentir totalmente lesado, porque quando o funcionário ele se sente lesado, também aumenta, ações trabalhistas. Uhum. Também a gente tem ainda isso, Uhum. Então, por isso que eu falo que a gente,
como empreendedor, a gente acaba virando psicólogo, advogado, de tudo um pouco, tá? Fechou. O combinado não sai caro, né? Exato, meu, exato. E o diálogo sempre, meu, eu acho que é a parte principal pra tudo, assim. Ter o diálogo ali aberto, claro. O diálogo só não dá certo no Rio. Pelo amor de Deus. Boa! Fechou. Maria, quer Valeu. deixar suas redes sociais? Ah, verdade. Você falou que tá começando mais ativo aí nas redes sociais. Meu, deixa aí as redes sociais que você tem trabalhado. Eu tô com o meu Instagram, né? Mirante Consultoria. Uhum. O Facebook também e o LinkedIn, tá? Tá. Aí eu tô colocando alguns videozinhos, justamente os do CPF, né? Porque teve muita gente que mandou aí a questão do imposto de renda e caiu na malha. Tá tudo com o CPF bloqueado, só vai descobrir quando precisa comprar alguma coisa ou Esse vai no ano banco. tá maior esse percentual? Tá, É? tá bastante. Com bloqueio 04. Fala bloqueio 04, eu já sei que é imposto de renda. O governo tá precisando arrecadar, né? Nem fale. É verdade. Boa. Meu, então segue a Maria lá, tá bom? Eu vi alguns vídeos já dela no Instagram, tá com conteúdo bacana. E você falou que vai acentuar mais ali o trabalho, né, nas redes sociais. Colocar mais vídeos, mais conteúdos, né? Legal. Para o pessoal ter acesso. E, meu, tendo alguma dúvida, precisando de alguma consultoria, vai atrás deles também, eles estão à disposição Logo para mais fazer algum estarei estudo. lançando aí um curso de educação financeira. Legal. Também. E eu já lancei, né, lá na contabilidade para os clientes só de admissão, né? Admissão. Só admissão. Uhum. A necessidade da admissão, Uhum. né? O porquê de cada documento, explicando. Perfeito. Né? É um processo dentro aí de um setor, Legal. tá bom? Boa. Galera, segue a gente, né? Meu, dá o joinha. Curte, compartilha. Segue a gente, curte, compartilha. Tá dando bons cortes. Cria uns cortes aí, às vezes tem uns cortes que pode alavancar mais ainda a gente, né, Robertinho? A gente tem tentado aí com a ajuda do Wendel aí, fazer algumas coisas diferentes. Tá dando certo, né? Tá dando alguns, deu resultado. Estamos alguns resultados bacanas aí. Meu, e dá uma força pra gente, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? A gente tá batendo quase 3.500 seguidores, né? No Instagram. Só que não estamos com a mesma quantidade no YouTube, meu. Então, clica no link lá na nossa página. Vai lá pro YouTube, segue a gente, compartilha lá também. E dá uma força lá pro canal. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Robertinho. Até mais. Valeu, Maria.